Reginaldo Nasser. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, André? Bom dia, Rovai. Bom Prazer dia. estar aqui novamente. Prazer é nosso, Nasser. Tudo bem, Nasser? Estamos aí, né? Ali na fila, mas... Pelo amor de Deus, gente. Que sufoco aquilo. E é igual o Bolsonaro aí para ser preso. Jogou bem o primeiro tempo ontem. Mas não adianta, né, Rovai? Precisa... Jogou como nunca e perdeu como sempre, como a seleção do México. É isso aí. Vamos lá. Nasser, vamos começar pela foto do Trump. A gente está falando da Michelle aqui, essa estratégia de extrema-direita. Não sei se você quer falar tudo isso num pacote só, que pode ser interessante também. Tanto a Mijoia, como a foto do Trump, como esse Javier Milei, que tem chegado nos limites dos limites. Nem o Bolsonaro foi tão longe na campanha. Sim, ele está se apresentando como um personagem. Ele está jogando tudo na aposta do personagem, né? Eu acho que já tivemos aqui com vocês várias vezes conversando, desde a eleição do Trump, né, das similaridades entre Bolsonaro, Trump, família, os seguidores, né, e essas semelhanças, elas continuam. Tanto é que eu, até em cima disso que você está comentando, eu acho que fica evidente que é uma, não sei se é boa ou ruim, né, mas é uma estratégia. Eu acho que isso é algo deliberado. Isso o quê? Quanto mais eles estão acuados, né? Eu digo sempre, antigamente, né? Se pode dizer assim, a pessoa saía fora de cena, disfarçava, como era um estilo Maluf, né? Hoje a pessoa vai para o ataque, para a ironia, porque o caso da Michelle agora parece também, entre outras coisas, com o Trump, que eu vi que estão vendendo, né, camiseta do Trump, ele fichado. Quer dizer, aquilo... Então, é uma estratégia clara, né, da turma do Bannon, desses caras. Agora, quer dizer, essa estratégia dá certo para eles? Até certo ponto, né? Quer dizer, ambos mantêm ainda uma popularidade, é verdade, os dois, mas ambos estão cada vez mais acuados, né? Bolsonaro inelegível, o Trump corre risco, fichado, processo. Estados Unidos também contra filha, filho, genro. E aqui, quer dizer, estão acuados, risco de prisão, e o Bolsonaro deu uma amassadinha, né? Acho que é conselho do advogado, né? Está mais quieto, tal, não está com aquele estilo que ele tinha, mas a Michelle ainda está. Agora, segundo aí as informações, eu tenho seguido também, a situação deles é muito difícil, né? Ele sair, não ter prisão aí, né? Não ser condenado e já está inelegível, né? Já está inelegível. Então, eu acho que essa coisa de extrema-direita continua firmando, a gente não sabe o tempo. Eles são, desde que eles apareceram aí, é muito intenso, né? Mobiliza, mas ele restringe o sistema de alianças, tanto interno como internacional, né? E vai esgotando, né? Ele vai esgotando. Agora, é claro que eles ocupam algum espaço, porque tanto aqui, eu estou vendo isso similaridade, uma inferência aí. Tanto aqui como nos Estados Unidos, por motivos diversos, que seria aí um centro e tal, está desgastado, né? Porque o Biden deixou a desejar em muita coisa, né? E aqui também essa terceira via, né, acabou há muito tempo. Então, por falta de opção também, setores que não vão apoiar aqui o Lula de jeito nenhum e lá não vão apoiar o Biden de jeito nenhum,
eles são acolhidos também por falta de opção. Não tem outra opção. Né? Mas, então, veja, eu queria colocar aqui uma reflexão nesse sentido aí, Nasser, pegando o exemplo do Javier Milei na Argentina. Porque, veja, o que está acontecendo lá é a mesma coisa que aconteceu aqui há 4 anos. É verdade. O Macri, que seria o Aécio Neves deles, que foi eleito, né, no caso o Macri se elegeu na época e o Aécio não, já está aceitando a condição de ser de aliança em segundo plano, né, com o Javier Milei, de apoiar o Milei. Isso. Já está deixando. E esse movimento, que no Brasil, de alguma maneira, não aconteceu na eleição de 2022, os chamados centro ficou meio perdido, esfarelou inteiro, a direitona e o centrão foi tudo para o lado de lá, mas onde conseguiu roubar um Alckmin, lá ainda não chegou nesse momento, né? Parece que lá a situação é trágica, vai se repetir o que aconteceu aqui em 18. Não, você tem toda a razão. Eu só acrescentaria o seguinte: eu não estou entrando aqui no mérito da questão, porque o Alberto Fernandes pegou economia em frangalhos, o Estado, então não estou responsabilizando ele. Mas para o público, a esquerda é um fracasso, não vai fazer o quê? Tá? E inflação, violência, que são 2 ingredientes que a extrema-direita se delicia. Não tem muito o que falar. Né? Então, esse é outro cara, que é outro que subiu em função do contexto, esse Milei, porque a Argentina agora lá, saque, não sei o quê, pronto, bom, violência, repressão, e é isso. Então, eu acho que também em função vamos dizer, da centro-esquerda estar passando por uma transição, se reorientando e passar pelo teste. E veja, nesse sentido, o Brasil é exceção, porque tem um partido muito forte. A gente despreza, que é o PT. Ué. Não adianta, é fato. A pessoa pode gostar ou não. Quer dizer, ganha 5 eleições. Onde é que acontece isso? Ganha 5 eleições para presidente. Ia ser 6, né? Então, isso daí quer dizer, quando o Haddad perdeu, eu fiz um post lembrando o Churchill. Estava todo mundo desanimado e diz: o Churchill tem um caso dele que é muito interessante, que estava em Londres, Segunda Guerra Mundial. Londres foi arrasada pela aviação aérea alemã. E o Churchill saiu na rua, olhou, tudo arrebentado, cheio de mortes. Ele disse assim: ganhamos a guerra. Aí todo mundo assustou. Ele falou: depois tudo que eles fizeram, nós estamos vivos. Então, quando o Haddad saiu com aquela diferença do Bolsonaro, depois toda a mídia contra, toda a classe dominante contra, todo mundo contra. E ele saiu lá com aquela votação, ganhou, né? Porque tem um arcabouço estrutural, tem partido. E ele falou isso no contexto de que a popularidade dele aumentou, inclusive, na época, né? Isso. Então, eu acho que o Brasil... a metáfora é perfeita. O Brasil, com todos os problemas, que a gente, às vezes, e é natural que olhe muito só de dentro, comparado em outro lugar, ele tem uma situação melhor. Né? Dessa estabilidade, né, do PT enquanto partido aí da esquerda, e fazendo suas alianças, coalizões, etc. Com todos os problemas, vai dando um rumo. Né? Sempre dá um rumo. Né? Então, acho que isso é a grande vantagem nossa aqui das forças progressistas. Né? E tem o Lula, né? Que é assim, algo. Tem o Lula também. Não, tem até um vídeo aqui que a gente separou, que é ele agora no último encontro dos BRICS, e lembrando o Bolsonaro, comparando com o Bolsonaro na viagem internacional, mostrando a diferença, né, entre 2 presidentes do Brasil. O Lula numa rodinha com líderes dos BRICS, e o Bolsonaro na cúpula do G20 de 2021. Põe o vídeo, Guilherme. É muito boa. Tá aí, ó, o Lula conversando com Xi Jinping,
presidente, né? Toda à vontade, todo mundo prestando atenção, o presidente da Índia ali, entre os líderes, né? Realmente né, um grande líder global, e agora articulando, né, esse sul global. E aí, ao lado, você vê aquela reunião do G20 com o Bolsonaro totalmente deslocado, fazendo piada com o garçom. Então, para comparar aí, né, como o Lula é uma liderança, né, global, internacional. Esse vídeo. Agora, você vê, mesmo assim, uma turminha aí que quer esse centro que nós estamos falando, criticando essa reunião do BRICS, William Vac, mais uma turma aí, de Globo News. A China, que o Xi Jinping foi estrela, o Lula não sei o quê. Ué, mas pera um pouco. A China é a maior potência econômica do mundo, vai passar os Estados Unidos. Então, assim, é natural, não é nada estranho, que a China, vamos dizer, tenha uma liderança, né? Mas mesmo, né, tendo essa assimetria econômica e de poder com o Brasil, o Lula tem destaque, ué, naquilo que é possível ele ter, né? Que ele vai até além, né, do que o Brasil permite. Então você vê também que esse pessoal está perdido, eles não sabem por onde ir, entendeu? Eu fui atrás, ver alguém que está criticando essa coisa do BRICS, né? Não é de discordar, é muito mal fundamentado, umas coisinhas, sabe, umas bobagenzinhas. Ah, não, isso aí não vai dar nada, a Índia vai... outro dia o Demétrio, a Índia não sei o quê com a China, eles estão em conflito. É o mundo livre e as ditaduras, um negócio assim, fraquinho. E continua, os jornais de finanças internacionais, Wall Street Journal, o próprio New York Times, já disse aqui outra vez, eles podem discordar, mas mostra respeito, é diferente, não é? Porque a coisa está ficando difícil para os Estados Unidos, né? Essa reunião do BRICS demonstrou isso. E o Lula é uma liderança. Não adianta. O Lula deu numa frase, ele resumiu tudo para mim, viu, Nassa? Ele falou, antes nos chamavam de terceiro mundo, agora nos chamam de sul global. É isso aí. Não, tem toda a razão. Toda a razão. Então, você olha lá, né? Os números estão aí. Todo mundo está colocando. PIB, já tinha PIB crescente dos BRICS, passando o G7, população, não sei o quê, e agora, além de tudo, petróleo. Petróleo eu vi direito, é 60, porque Rússia, agora Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã. E outra coisa que eu chamei a atenção, eu já tinha falado isso antes, eu estou fazendo um projeto de pesquisa sobre Emirados Árabes e Arábia Saudita faz 3 anos, que já tinha sinais que eles estavam aproximando da Rússia e da China, e agora isso concretizou. Tem base militar dos Estados Unidos lá. Eles não são só aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm base militar lá. Faz 40 anos que eles são assim, a joia dos Estados Unidos. E agora eles saem fora. Alguma coisa está acontecendo, né? Como dizia o Caetano. E entra ainda com o Irã, que era o grande inimigo. Quer dizer, a China preparou isso, fez o acordo entre a Arábia Saudita e Irã. Então, e agora a China vai... É África. Então, a chamada, isso que você falou aí, Roberto, terceiro mundo, ou a periferia do sistema, cada vez menos periférica, né? Isso é um impacto considerável no mundo. Isso aí, seja lá o que for, vier a ser o BRICS, ninguém sabe o que vai ser direito, porque está expandindo, com todos os problemas, ok. Tudo isso aí é natural que aconteça. Agora, o impacto é grande. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E o que eu tenho destacado é o seguinte, e isso, por incrível que pareça, paradoxalmente, foi acelerado com a guerra da Ucrânia. Porque poderia dizer, no primeiro momento, os Estados Unidos invadiu a Ucrânia, não sei o quê, tal, pensando que todo mundo ia ficar do lado dos Estados Unidos e dos aliados ocidentais. Não só não ficaram, como se articularam de outro lado. Quer dizer, isso é fato. Se a gente quer achar que é bom, que é ruim, que gosta dos Estados Unidos, é problema dele.
Mas o fato é esse: os Estados Unidos cada vez mais menos liderança. Isso é evidente, não tenho o que falar. Na América Latina, na África, no Oriente Médio e na Ásia. Então, e acho que a gente já comentou aqui, um discurso de uns 2 meses do Trump, é assessor dele, falando isso. Ele está imputando ao Biden. Claro que isso é uma bobagem, mas o discurso dele falava isso. Os Estados Unidos perdeu liderança. Isso é fato concreto. Então, e o Brasil está nessa, voltando ao Lula. Né? Quer dizer, a China é um país, claro, importantíssimo, potência, mas enquanto representação, né? Enquanto representatividade dessa periferia, é muito mais o Lula que o Xi Jinping, não tem a dúvida. Tem muito mais identidade, né? com esse sul global, né? Da África, da América Latina, muito mais do que ele. Então, o Lula é uma peça fundamental nisso, e em pouco tempo, né? Parece que ele já está no terceiro mandato na área internacional, já parece que foi 10 anos, porque tem 8 meses. 8 meses, olha o que tem acontecido. A gente, às vezes, não percebe, né? É impressionante, né? Ele já foi Estados Unidos, China, viajou, trouxe, né, um monte de recursos, agora construindo esse... Né, só não trouxe joia. Outro dia eu estava conversando com um amigo brasileiro que mora na Espanha e disse que ele fala, nós falando para um espanhol, né? O atual momento, o mundo está sem grandes lideranças internacionais. E o espanhol virou para ele e falou, mas o teu país tem a maior liderança internacional. O Lula hoje é o maior líder político do mundo. Não sei se é exagerado, mas vindo de um espanhol... Não, eu não acho, não. Eu não acho, não. Com experiência, tem. Eles, quer dizer, na área internacional, com experiência, tudo, é ele mesmo. É ele mesmo. Agora, você veja, voltando à coisa do Bolsonaro. Tem um dito eu não entendo nada de Bíblia, viu? Mas, às vezes, a gente recorre ouvindo as pessoas. O negócio é o Corão, né? Não, nada, eu sou agnóstico. Que o diabo sabe para quem aparece. Né? Então, se o diabo, lá da Arábia Saudita e Emirados, aparece para o Bolsonaro, não aparece para o Lula, né? Porque ele sabe para quem aparece. Né? Quer dizer, ele sabe quem pode ser corrompido. Né? Porque está lá nos BRICS e tudo, não tem nada. Não tem presente, não tem nada. Né? Aliás, até acho que devolveu, alguém que aceitou o radar, tudo devolveu. Né? Então, quando o Bolsonaro aparecia nessas questões internacionais, é tudo assim, escondido, uma coisa que você não sabe direito o que aconteceu, viajou lá, recebeu um negócio, veio um ministro, ninguém... É um submundo internacional, onde ele circulava. É um negócio impressionante. Impressionante. Era o submundo aqui e lá, quer dizer, conectava, né? O internacional com a política interna, num lugar que ninguém sabe o que está acontecendo. O que é que deram esse presente? Vamos ver se isso depois vem à tona, né? Não, e agora tem parceria com o FBI, né? Para investigação, em parceria com o FBI, que é, né, a Agência de Investigação Federal dos Estados Unidos, para apurar um esquema de lavagem de dinheiro do ex-presidente Bolsonaro e do seu advogado Frederico Assef, com compra de imóveis nos estados da Flórida e Nova Jersey. Também vocês lembram da família do Cid, né? Com várias mansões na Flórida. Então, agora ficou aí, né? Aliás, eu queria saber o que significa isso, na tua opinião, Márcia. O quê? Do FBI? Não, eu acho que veja só, independentemente de governo, pode falar o que quiser do FBI. Eles atuam dessa forma e tem contexto político para eles atuarem. Então, o contexto dos Estados Unidos, em função do que está o Trump. Veja, não sei agora como que está, se ele saiu. O Giuliani foi preso. O cara que era o símbolo... Bom, nunca concordei, mas só estou da luta anticorrupção, crime em Nova York, advogado do Trump foi preso.
Então, eles estão sob fogo cruzado. Eu acho que essa coisa vir no FBI é bom para eles lá também, né? Para o governo americano, para eles pegarem a turma de lá, né? Então, acho que essa aliança, vamos dizer, nesse aspecto do Biden e o Lula é boa, porque cada um deles está usando para pegar a extrema-direita nos seus respectivos países. E olha que eles deixam, hein? Não é falta de rastro, porque é um negócio inacreditável o que eles fazem, né? Não, então é isso, é uma luta aí no judiciário, polícia, isso aí vai longe, eu acho que vai longe esse negócio. E tem, né, comprovante bancário, tem tudo ali, recibo de venda, né, assim, tudo. Fizeram, né, ali, nem não achavam que iam ser pegos. E olha só, o Bolsonaro comentou aí, essa notícia, compartilhou um print da notícia, né, PF investiga Bolsonaro por ocultação de imóveis nos Estados Unidos, com apoio do FBI, a corporação analisa a compra de ao menos 20 casas e apartamentos em nome de pessoas ligadas ao ex-presidente. 20 casas, gente, lembrando que aqui no Brasil foram 51 imóveis com dinheiro vivo. E ele compartilhou e disse mais uma canalice, adotando aí o discurso de que seria aí uma perseguição da Polícia Federal, né, e do governo Lula contra eles. Então, tá aí a repercussão, o comentário do Bolsonaro. Ô, Nasser, eu queria te falar um pouco da guerra da Ucrânia, com a morte aí do líder russo, do Prigozhin, né? E o que significa isso? A gente pode, para a Rússia, né? E a gente pode falar o que agora do status da guerra hoje? Tem previsão de chegar ao fim? Como que está essa questão? Qualquer previsão em função da guerra da Ucrânia está fadada a errar um dia depois. Então previsão é impossível, mas tem alguns fatos, né, que chamam a atenção nesses últimos meses. A Ucrânia e os aliados ocidentais, né, que estão jogando arma lá, anunciaram há uns meses que ia ser uma contraofensiva nunca vista, em função do número de tropas, de número de armas que eles estão recebendo da Inglaterra, da Alemanha, etc. E até agora essa contraofensiva não virou nada, absolutamente nada. Então, isso acabou pesando. Tem algumas ações pontuais ali que ganham destaque na mídia, mas o fato é que a avaliação hoje dos militares, eu estou reproduzindo o que eu leio em geral, seja inglês, seja mais o leste europeu, é que a Rússia tem muito mais, com tudo isso que a Ucrânia está recebendo, a Rússia tem muito mais fôlego, deu uma recuperada na frente de batalha, o Ocidente já está falhando um pouco na entrega de armas, aquilo que a gente já comentava, crise econômica, né, estão diminuindo, tanto é que os Estados Unidos acabou vendendo aquela bomba que é as bombas de fragmentação, que negócio é um horror, aquilo lá é desespero, porque aquelas bombas estavam sobrando lá nos Estados Unidos, mandaram aquilo lá. A bomba de fragmentação ela cai uma certa distância do solo e ela espalha milhares de fragmentos. Então, ela atinge muito mais pessoas, população, do que veículos blindados, por exemplo, que não atingem. Né? Então, é um sinal muito ruim. Ela é proscrita por 90% dos países no mundo. Estão usando lá. Então, tem, eu diria, hoje, pode mudar, uma tendência mais para a Rússia, com todos os problemas. As sanções econômicas não atingiram aquilo que se esperava. A Rússia está com problema econômico? Tá, mas nada de muita monta. Aumentou a dependência da Rússia em relação à China, mas tem a ver com a questão dos BRICS, que eu apontei antes. Ou seja, a Rússia estendeu suas relações comerciais para outros e intensificou para outros lugares, né? Redirecionou, né, da Europa para outros lugares, inclusive com o Brasil. Aumentou muito aí as trocas comerciais com o Brasil. Né? Então, o retrato é esse. O caso do Prigozhin está aí para dizer se foi o Putin ou não. De qualquer forma, a consequência é que aquilo que o aspas,
o Ocidente estava gostando e tal, que podia derrubar o Putin, né? Acabou. Já tinha acabado antes, mas aí a Wagner vai ser, é o que estão dizendo agora, vai acabar sendo incorporada definitivamente pelo Estado russo, né? Tinha ali uma parceria, né? Entre eles, criado pelo Estado, mas mantido por ele, mas isso que aconteceu agora é um divisor de águas lá dentro, né? Acho que colocou uma pá de cal para dizer, ó, não tem oposição aqui não, porque esse é um sonho, né, do Ocidente, né? Estimular revoltas internas para derrubar o Putin, para derrubar o regime político, né? E animaram com essa coisa do Prigozhin, mas agora botou a estaca zero. A Rússia continua se relacionando bem, está no BRICS, o BRICS expandindo, é um impacto na relação com a Europa. Isso sim, é um outro mundo. A Europa se armou muito mais, está muito mais ciente da área bélica, o leste europeu, né, pelo menos esses governos completamente avessos à Rússia, né, há uma tensão ali com a Rússia, então isso é um grande problema. Então, essa situação. Tem gente especulando que vai sair lá uma solução à la Coreia, né? Lembrando que foi na década de 50, do século XX, da Guerra da Coreia, China e Rússia, e União Soviética lá da Coreia do Norte, Estados Unidos, OTAN, lá da Coreia do Sul, teve um impasse, fizeram ali uma zona de exclusão e um acordo de paz, vamos dizer, tempo que seria temporário, que dura até hoje, né? Então, hoje é essa especulação. Esse caso específico seria como? Porque, nesse caso ucraniano aí, a Coreia perderia parte do território, a Ucrânia perderia parte do território? Sim, ou seja, é o retrato do status quo. Vamos dizer, bate a fotografia, né? Vamos dizer, faz o acordo, bate a fotografia, é aquilo que está, onde estão as tropas, né? Elas estão estabelecidas naquele lugar, é como se fosse congelar a situação e faz um acordo. Então, continua a Crimeia. Nesse sentido, área. Ficaria ou para a Rússia ou para um novo Estado? Faz um Estado, como tem lá, um tipo de um Estado temporário ali e tal, administrado, supervisionado pela Rússia. Pode ser até que chegue a um acordo de colocar tropas, missões de paz, que é o que foi lá na Coreia, coloca ali e tal. E vai ter escaramuças um contra o outro e tudo, e vai ficar nessa situação, né? Agora, eu tenho falado disso, isso é de médio e longo prazo. Depende da mudança também as eleições na Europa, né? Em vários países, né? Isso, dependendo das eleições lá, que vão ter posicionamentos dos seus respectivos governos, né? Em relação à guerra, né? Então, esse apoio está decrescendo, né? Nos Estados Unidos também, porque o grande apoio entre os democratas, menos os republicanos. Mas entre os democratas, caiu. Eu não lembro agora de cabeça, mas caiu. O apoio está caindo. Então, isso também é significativo, né? Então, a Ucrânia depende disso, né? Depende desse vigor, né, de armas, de dinheiro que eles estão, e está todo mundo reclamando, né, aqui no Ocidente. Até dos bastidores, ninguém fala isso muito explicitamente. Tem aparecido análise também de militares do Ocidente dizendo que não vai bem a guerra, né, da perspectiva da Ucrânia. Então, você vê pontos ali de muito complicados. Eu acho que, voltando ao BRICS, pode ser que o grupo ali dentro do BRICS, vamos ver, se fortaleça um grupo para tentar fazer essa mediação, né? O Lula feito gestão nisso. Grande Reginaldo Nasser,
Queria te agradecer aqui pela participação. Já vi que chegou a hora do almoço. Nasser está com fome. Esfirra. Precisamos marcar de no GNA, Nasser. Vamos lá, né? Vamos sim. Mas você sabe que eu tenho do lado da minha mãe, e eu era muito próximo dela. Minha avó era italiana. A mãe da minha mãe era italiana. Eu tenho também macarone aí. Tem uma parte de pasta aí nessa. A pasta é forte também. Muito bem, Nasser. Muito obrigado. Um abração, Fernando. Tchau.